do tipo. E quando a gente chegou no local, soubemos dessa informação, a vítima não estava mais no local, né? E ali falamos com alguns moradores, familiares, para ver qual foi ali as primeiras informações desse crime ocorrido. Então soubemos, né, que a vítima era o André, ele foi alvejado, né, por arma de fogo, né, e no local quem estava presente era a namorada ali na época, que era a Gabriele. E coletamos algumas informações preliminares, né, sobre a dinâmica dos fatos. Vimos câmeras de segurança também, ali alguns pontos, e no dia seguinte eu e o Gleison, que era o parceiro na época, coletamos ali todas as câmeras para ver como que aconteceu, né? E no decorrer da investigação, vimos pelas câmeras que se tratavam de dois indivíduos. Eu acho que, se eu não me engano, eram 1 ou 2 quadras ali, eles se reuniram, né? Chegaram de moto, os dois ali se reuniram a 2 quadras dali, né? Em que um deles passou um objeto, né? Que tudo indica que era uma arma de fogo, né? Retirou da mochila, passou a arma para ele colocou na cintura, né? E foi até o local do crime ali, teve os disparos, e o indivíduo voltou e ambos saíram. Então isso aconteceu em segundos, desde que teve o passe desse objeto até ouvir os disparos ali pelas câmeras coletadas. Nisso, né, houve também, durante a investigação, reconhecimento fotográfico, né, em que conseguimos ali indiciar 2 indivíduos, né, que era o Gabriel e o Erivelton, né. O Erivelton aparentemente era colega ali da família, né. Antes da gente chegar nesses 2 indivíduos, através do reconhecimento fotográfico das câmeras coletadas, a namorada, na época era a namorada, a Gabriele ali, né, quando ela havia citado alguns nomes, né, eu acho que estava em choque, estava confusa, citaram alguns nomes ali durante as perguntas, verificamos essas pessoas também, né, no decorrer da investigação, partimos da neutralidade, da imparcialidade, vimos que não tinha nenhuma relação, né, descartamos esses indivíduos e até que chegamos nesses 2 indiciados. Né? O delegado ali da delegacia solicitou a prisão, né, de ambos, né? Não foram intimados, achou melhor a prisão justamente para não ter ameaça ali ou alguma destruição de provas. Informalmente ouvimos que parte da família dos autores ameaçavam os familiares da vítima, né? Isso na época não foi colocado no papel, eles estavam com medo e tudo mais, por mensagem havia algumas ameaças e foi solicitada então a prisão. Participei do cumprimento de mandado, né? A minha equipe foi na casa do Erivelton, né? Ali o Erivelton, ele negou assim, os fatos ali, e prefiro não falar nada no momento ali do cumprimento da prisão. Ali, a respeito do policial das câmeras, os senhores identificaram onde era o local dos fatos, ali onde tinha acontecido os disparos, né? Isso. Dali que os senhores partiram para ver câmeras de segurança? Foi do local do local. Tá. Teve alguma câmera que os senhores tentaram e não conseguiram, ou todas que tentaram conseguiram? Não, teve algumas que não conseguimos, justamente porque a câmera não gravava, né? Uhum. Ela só funcionava ali no online. Teve outros pontos. O ponto do disparo não tinha câmera. Né? O ponto do disparo não tinha câmera? Não tinha, ali na Rua Antonina. Pegamos da Foz do Iguaçu, que atravessa essa Antonina, pegamos da Apucarana, da esquina onde houve essa prévia, né, da execução desses 2 indivíduos. Inclusive, durante o mandado, confirmamos com as vestimentas, né,
As que apareciam na câmera eram muito similares ali, né? Eram de forma precisa que se tratava daquelas vestimentas utilizadas no momento do crime. Na então, residência deles? Elas eram bem características, né? Principalmente a do Erivelton, que era um uniforme da empresa, então tinham listras que quando batia a luz ela emitia ali um brilho. A moto também, né, tinha uma característica dela ali na traseira, e assim como o moletom também do Gabriel, né, eram bem similares. Em relação à identificação deles, o senhor se lembra como é que foi especificamente que chegou aos dois, como é que surgiu essa questão da identificação? Então, a princípio ali a gente conversou com na época a Gabriele, né? Uhum. Ela citou vários nomes. Eu acho que pelo choque ali do crime ali, né? Ela ter presenciado tudo, a gente percebeu que ela queria um culpado, né? Então ela começou a falar, fulano enviou solicitação há um tempo, talvez pode ter sido outra pessoa ali, não sei quem. A gente perguntou sobre inimizades e tudo. Buscamos verificar sobre essas pessoas, né? Ali descartamos a sua maioria e até que pelas câmeras ali um dos colegas da vítima, né? Eu acho que ela acabou vendo ali a câmera, não por meio da delegacia, mas chegaram aos nomes do Erivelton e do Gabriel, né? Então os senhores receberam a informação de terceiros que seriam o Erivelton e o Gabriel? Primeiramente a gente viu que era um Erivelton, né? Essa testemunha, ela preferiu o sigilo, né? Uhum. E então a gente qualificamos o Erivelton, né? E fizemos o reconhecimento fotográfico com a Gabriele, né? Do Gabriel, que foi o autor dos disparos. Então, não mostramos os vídeos para a Gabriele, né? Fizemos ali o reconhecimento fotográfico. Ela ficou nervosa quando viu a foto do Gabriel, né? E apontou ele como o autor, né? Que na época, ali no momento, ela estava confusa, ela não sabia direito, né? Então depois de uns dias fizemos esse reconhecimento. Ela apontou o Gabriel e do Erivelton, uma das pessoas próximas também reconheceu no vídeo, só que o vídeo ele não é tão nítido, né? Tentamos fazer um reconhecimento facial ali, que é uma prova, pode ser considerada técnica, né, pericial, mas pela qualidade não foi possível realizar esse exame. Então fizemos também o reconhecimento fotográfico do Erivelton, né? Nisso colocamos ali algumas fotos, né? E foi apontado como o Erivelton. Tá certo. Perguntas pelo iniciativo? Sim, obrigado, Marcelo. Bom dia. Marcelo, só umas dúvidas, na verdade. O senhor lembra se na época teve alguma ligação de algum desses envolvidos para algum familiar? Chegaram a mostrar para o senhor? O senhor lembra alguma coisa nesse sentido? Se teve alguma ligação desses que foram apontados como autores para algum familiar da vítima, namorado, enfim, o senhor lembra se teve alguma situação dessa na época? Assim, logo depois a gente, né, as pessoas ali algumas que não preferiram não ir na delegacia, né, testemunhar o fato, justamente porque moravam também no local, né? Isso é complicado, você tentar ali trazer para a delegacia alguém que é próximo ali. Inclusive ali é um local de tráfico também, tem muito crime ali naquele bairro. Então, algumas pessoas no vídeo haviam apontado que era o Erivelton, né, e o Gabriel.
própria polícia é fácil ter testemunha que vá à delegacia? Não é fácil, não é fácil. E também assim, primeiro a gente também tenta proteger a pessoa, né? Muitas vezes elas falam informalmente, então não tem como a gente trazer essa pessoa para a delegacia, fazer o depoimento, que o nome dela vai estar ali, né? Ela vai participar aqui de uma instrução. E elas muitas vezes optam por falar informalmente, né? Entendi. Tá, mas esse episódio aí de ter alguma ligação, o senhor lembra se a Gabriela levou uma ligação para o senhor, alguma gravação, algum registro de ligação de um dos dois, seja do Erivelton ou do Gabriel, para ela, na época? Alguma ligação assim direta? Haviam citado o nome, né? Não, desculpa, não quis entender. Não ligação no sentido de conexão, mas de ligação telefônica. Ligação telefônica. Olha, que eu me recordo, ligação não. Houve algumas mensagens com possíveis ameaças. Tá, isso eu lembro. Isso eu lembro. Tá. Mas ela não houve registro disso porque a pessoa não quis registrar. Isso não teve, assim. Tá. Você disse que foram ouvidas algumas pessoas ali na delegacia que fizeram um reconhecimento fotográfico, né? Você lembra se depois desse depoimento teve alguma situação em relação a uma dessas pessoas ali? Que prestaram depoimento na delegacia? Teve um fato, né, que não... teve um fato, assim, que ao meu ver não foi coincidência, né? Uma das testemunhas ali, ela foi à delegacia, fez o reconhecimento de um dos autores, né? E isso na parte da manhã. Então ela preferiu um sigilo, né? Foi feito então protegemos ali essa pessoa. E à tarde a casa dela foi incendiada, né? Ao meu ver não foi coincidência, né? Talvez isso então, teve isso no dia. E isso talvez tenha sido um alerta, não sei. Mas teve essa situação? Teve. Inclusive essa pessoa achou melhor não tomar nenhuma providência, né? Então optamos por isso, né? De não dar continuidade ali, né, nesse fato e ver se realmente havia uma ligação, mas para a gente ficou assim, bem evidente que sim, né? Tá. Uma outra dúvida, você disse aí em relação às imagens que dá para ver que um passa um objeto guarda na cintura. Como policial, o que o fez concluir, o que o fizeram concluir, o senhor, a polícia, que seria uma arma de fogo? Então, essa pessoa, ela, pelo que a gente verificou, ela tem uma rotina ali, né, em que chega do trabalho por volta de tal hora, vai para casa ali, naquele dia passou desse horário, né, então ela ainda estava com a roupa de uniforme, retirou um objeto da mochila, né, ele coloca a mochila no chão, retira da mochila a 1 ou 2 quadras do crime, ali, em poucos segundos depois, aos disparos. Então ele retira esse objeto, passa para o autor, né, para o executor. O executor pega esse objeto e coloca na cintura e vai em direção ao local do crime. Então, e depois, segundos depois, há o disparo, e após os disparos, passados mais alguns segundos, essa pessoa ela volta correndo, né? Então a gente coleta uma câmera em que demonstra isso, né? Entendi. Então a conclusão é por esse contexto todo que você mencionou. Tá. E uma última questão, esses cumprimentos dos mandados aí. Você disse que o senhor foi cumprir, o seu alvo era o Erivelton. Isso. Tá. E lá o senhor fez apreensão de roupas, da moto também. Tá. A arma de fogo foi localizada? A arma de fogo na casa do Erivelton não. Tá. E em relação ao cumprimento do mandado, em relação ao Gabriel? Você sabe alguma coisa? Tem uma informação? Você chegou aí lá, cumpriu ou foi outra equipe? Não, foi outra equipe, porque foi simultâneo, né? Então, fomos ali por volta das 6 e pouco da manhã.
a equipe da delegacia se dividiu em 2 grupos, um foi cumprir um mandado simultaneamente na casa do Gabriel e o outro na casa do Erivelto. Eu fiquei responsável por coordenar, fazer parte da coordenação ali na casa do Erivelto. Em relação ao cumprimento na casa do Gabriel, além, óbvio, né, do resultado que foi aprendido, mas você sabe, tem alguma informação a mais ali, se ele falou alguma coisa, como é que foi o cumprimento? A informação que eu sei é que aprenderam algumas roupas ali, né, que eram bem similares ao que utilizou ali no dia do crime, e que ele preferiu ficar em silêncio, como também não houve a apreensão da arma. Também não. A arma de fogo desse caso aqui não foi apreendida. Tá certo. Agradeço então, policial. Fernando, sem mais. Perguntas pela defesa? Sim, excelência. Obrigada. Bom dia, senhor David, né? Essas câmeras que foram anexadas nos autos foram coletadas pela família da vítima ou pelos senhores? Por nós. Todas elas? Uhum. Coletamos as câmeras. A família, ou amigos, né, não repassaram câmeras pra gente. A gente foi e coletou logo no dia seguinte, né? Houve o crime à noite ali, no dia seguinte passamos, não sei se era fim de semana, não me recordo, mas passamos o dia inteiro coletando câmeras. No dia seguinte? Isso. E mesmo no dia dos fatos não foram coletadas imagens de câmeras? Não coletamos, inclusive assim também para proteção, né? A gente houve um crime ali e a gente numa casa vizinha solicitar câmeras, né? Isso fica complicado também. Né? Vocês coletaram imagens de câmeras ou áudio ali na Rua Antonina? Na Rua Antonina, salvo engano, não tinham câmeras ali, que foi onde aconteceu. Não tinham câmeras ali em nenhuma das residências na época que a gente viu. Coletamos na Foz do Iguaçu, né, que é a que cruza a Antonina, né, e, se eu não me engano, na Apucarana também. Somente nessas ruas? Pelo que eu me recordo, sim. Foram essas 2 ruas. Excelência, tem como mostrar o movimento 16.20, por favor? Sim, é a câmera ali da Rua Antonina. É isso, doutor? Sim. O senhor reconhece, foram vocês que juntaram essas câmeras, essas imagens, um áudio que tem ali no momento dos tiros? A gente, sim, anexamos um áudio em que haviam os disparos. E foi da Rua Antonina? Eu não me recordo agora a rua exata, né, em relação ao vídeo. O momento dos disparos ali, o senhor está vendo? 21h44, é isso? O senhor não se lembra de anexar esse áudio nos autos? Eu, assim, todas as câmeras exatamente, eu não me recordo. Né? Ali nos autos está que foi, essa câmera estava na Rua Antonina. Esse só está o disparo, aqui só o áudio do disparo. É o áudio que a câmera está fixada ali direto no quintal da casa e que ela consegue pegar o momento dos tiros ali. Vocês colocaram inclusive que ficava na Rua Antonina. Qual que é a pergunta, doutora? Gostaria de saber se foram eles que anexaram. Ele falou que não se lembra. Não, aqui a gente... a pergunta é se foram pessoas do local? Não, é que o senhor falou que foram anexadas somente imagens da Rua Foz do Iguaçu e a Rua Apucarana.
Não, pelo que eu me recordo, da Foz do Iguaçu eu lembro, né? E eu acho que era da Apucarana também, eu me recordo. Eu não me recordo de todas as câmeras exatamente, porque foram várias, né? Mas há câmera sim do disparo. Se eu não me engano, tem uma outra câmera que mostra os disparos. Porque os fatos aconteceram na Rua Antonina, ali na proximidade do número 98. É perto da Campo do Tenente. Sim. E aí essas imagens ficam ali na Rua Antonina. A imagem não, o áudio ali das câmeras. Sim, próximo. Próximo. Sim. Porque ela pegou o momento dos tiros, né? O momento dos tiros, aham. Sim. Então foi juntado ali próximo do local. Sim. Aham. Certo. Ali naquele dia não teve, pelo que eu me recordo, não teve nenhuma outro crime ou algum fato relacionado a disparos de arma de fogo. Somente esse? Somente esses. Eu gostaria também, Excelência, que mostrasse o movimento 16.15. Obrigada. Essa câmera que o senhor falou que o Erivelto está entregando uma arma para o Gabriel? Isso. O senhor afirma categoricamente de que é uma arma? Acho que sobre esses fatos ele já relatou, né, doutor? Não, mas eu quero que ele fale. Eu acho que ele já relatou, foi o que ele informou, que ele... Isso pode ser uma prova viu que é um indireta, objeto, né? Não necessariamente direta. A gente não então, precisa ver a arma do crime para confirmar que tem uma relação. Acho que já prestou as informações. Deixa eu fazer a pergunta, Excelência. Pois não. Policial é o seguinte, fora do contexto, aí o senhor já está contaminado, fora do contexto, o senhor olhando essa imagem, Aí, até porque no relatório que existe lá, foi dito que não era especificamente uma arma, o senhor já afirmou isso. Fora do contexto, o senhor não, doutor, consegue é que assim, dizer que é uma arma? Doutor, não, pera, só um pouquinho, só dele, só um instantinho. Doutor, primeiro, fora do contexto, nós estamos num contexto, então assim, fora do contexto, assim, ele já disse a respeito da arma desse, que ele viu no vídeo um objeto passando e o que levou ele a concluir que era uma arma. Então, sobre isso, agora para tirar fora do contexto, se eu perguntar fora do contexto aqui, o senhor pode... Não, eu estou no contexto. Né? Eu estou aqui. Sim, eu tenho mais perguntas, Excelência. Pois não, doutora. No dia, parece-me que a Gabriele e também o André estavam no jantar naquele dia, conforme os fatos. Sim, isso. Anteriormente eles estavam na casa de amigos. Do tal de Rock? O nome eu não vou me recordar. Tinha várias pessoas nesse local. Vocês intimaram para depor alguém que estava ali? A intimação formal, não. Mas alguém foi ouvido que estava nesse jantar aquele dia? Não, no jantar não. Ninguém? Não. A Ana Paula esteve tem uma testemunha que inclusive fala nos autos que estava nesse jantar e que foi ouvido pelos senhores na fase de inquérito, chamado Ana Paula. O senhor se lembra dessa testemunha? Não me recordo da Ana Paula, não me recordo. Então não foi intimado ninguém daquele jantar. A Ana Paula também fala de um Fox preto que passava ali ao redor o tempo todo. O Fox preto foi mencionado também pela Gabriele. Né? Fomos verificar esse Fox preto, né? E vimos que ele não tinha nenhuma relação com o homicídio E como vocês verificaram? Vocês pegaram imagens daí do local onde estava rodando o Fox preto? Conseguiram a placa do carro? Encontramos um Fox ali, mas assim, a gente não colocamos o Fox na cena do crime, né? Então não tem como a gente fazer o contrário, excluir ele, tirar ele, pressupondo que ele estava no local do crime. Tinha relação, ele não tinha nenhuma relação, não passa nenhum Fox, nenhuma das pessoas ali que a gente verificou tinha um Fox preto, né? Não houve informação de que o Fox preto passava ali, de que era dos autores, né? Nenhum deles tinha um Fox preto. Então descartamos, assim como os nomes
citados no início. Também descartamos, averiguamos ali, né, como eu havia falado, a gente parte da neutralidade e da imparcialidade, né, e verificamos que não tinha relação, então não demos continuidade, justamente para não perder o foco da investigação, né. Então vocês investigaram essas pessoas que a Gabriele, inclusive, citou no depoimento na delegacia. Como o tal do Patrick, Samuel, Elizabeth, Carlão. Vimos ela abriu o Face ali, tinha a solicitação de algumas pessoas, vimos que não tinha nenhuma relação, né, nenhuma inimizade ali a princípio, ali, pelo que a gente tinha visto, com a vítima. Então foi no calor do momento, talvez ela pode ter citado um outro nome ali, né? Ela estava confusa também, a gente viu, ela estava nervosa, né? E chorando, né? Justamente porque ela presenciou ali A Gabriele, ela falou para os senhores se tinha visto o rosto do atirador naquele dia? Naquele dia ela falou que viu, mas que ela estava muito insegura, justamente pelo nervosismo, né? Não tinha como a gente levá-la para a delegacia e tentar forçar algo, né? Então a gente deixou ali no tempo dela, né? Tanto é que fomos atrás das câmeras, justamente também para a gente ver a dinâmica ali e ver o melhor caminho da investigação. Primeiro a gente procurou ver como aconteceu, né? Como aconteceram os fatos, porque até então a gente tinha informações de moradores e muitas vezes elas divergem ali, né? Esse foi o motivo. Entendi. O André era conhecido ali, já tinha passado pela polícia ali na delegacia ou não? Se eu não me engano, tinha sim, tinha boletim de ocorrência do André. Eu não sei quais eram os crimes ali, né? Eu não verifiquei a fundo, tanto é que foram de anos atrás, né? Mas teve, sim. O senhor não se lembra por qual crime? Se eu não me engano, assim, como eu não me recordo exatamente, então é melhor, eu prefiro não falar quais eram os crimes exatos que ele tinha relação, tanto que também não investiguei nem nada, né? Tá certo, estou satisfeito, excelência. Eu preciso fazer umas perguntas. Faço. Questão dessas câmeras. Vocês pegaram essas câmeras e vocês extraíram os dados dela e juntaram que período que vocês juntaram? Vocês juntaram só as imagens que interessavam? Vocês descartaram parte dessas imagens? Nós vimos ela, a gente coleta assim, horas antes, horas depois, né, para ver se tem alguma movimentação ali. E a parte que não nos interessa, descartamos, né? Qual que é o protocolo de quando acontece um homicídio? O protocolo de quem chega primeiro no local. Qual é o procedimento? Em relação ao homicídio? Ao local, ao homicídio. O local do homicídio. Aconteceu homicídio, qual é o protocolo da polícia? O isolamento. Isolamento é preservação do local. E ver se alguma das vítimas ainda está em vida, porque essa é a prioridade. E foi feito isso? Levantamento local de crime, preservação. Quando o senhor chegou lá, estava isolado? A gente chegou após, né? Logo depois. Então, assim que a gente chegou, o André não estava mais lá, foram horas depois, né? Mas o relato da PM é que havia um alvoroço ali dos moradores, né? Então, isso dificulta um pouco. Então foi quebrado o protocolo, não foi feito o protocolo de isolamento. Eu pergunto, sabe por quê? Pergunto porque eu não consegui me localizar, a princípio, porque não tem local, não tem levantamento de local do óbito, tá? Não tem levantamento. Eu fui procurar nos autos, não consegui. Eu tive que ir no local dos autos, no local do fato, para mim para mim ver onde tinha acontecido o fato. Eu tive que fazer esse levantamento porque não tinha nos autos. Outra situação, a cadeira de roda
cadeira de roda e os objetos que estavam com ele também não foram apreendidos. A cadeira de roda foi alvejada na cadeira de roda. Doutor. Ficou com a cadeira de roda. Isso não foi apreendido. Mas nós anexamos o protocolo do SAMU. Se não me engano, ele está no inquérito. Sim. O atendimento do local. Mas o levantamento não foi feito. O senhor recebeu um Doutor, projeto eu também? só vou pedir para o senhor não fazer afirmação agora no momento de perguntas, porque o senhor vai ter tempo, tá? Sim, mas eu preciso fazer o contexto para fazer as perguntas. Perguntas. Não, é que ele respondeu, daí o senhor já fez uma afirmação em seguida. Aí o senhor vai ter tempo depois. O local não foi feito. O senhor mencionou a questão do reconhecimento facial. Hoje nós temos a tecnologia através da polícia científica, né? A gente consegue fazer esse tipo de situação. O senhor, ali no relatório que veio, o senhor trabalhou, eu disse que existe um relatório que foi tentado, o senhor disse também, que foi tentado fazer o reconhecimento facial, mas foi impossível. Esse laudo, essa situação da polícia científica, também o senhor não juntou nos autos? Não, na verdade, a não possibilidade do reconhecimento facial ele não gera necessariamente um laudo. É impossibilitado devido à qualidade das imagens. E a negativa? Agora, se há negativa, nós anexamos. Né? Mas não há como ter uma negativa se nem foi feito o exame pericial. Por isso que eu pergunto, eu também não encontrei no inquérito, isso foi mencionado que foi feito. E aí não veio nos autos. Acho que ele explicou, doutor, já, sem fazer comentários da resposta, tá? Se o senhor tiver mais perguntas, tudo bem. Tenho sim, senhor. Excelência, a defesa já tem a árdua missão de fazer a defesa. Não, doutor, não precisa disso. É o seguinte, o senhor faz perguntas e a testemunha responde. O senhor não comenta a resposta depois. Isso daí o senhor vai ter tempo, a gente tem bastante tempo depois. Foram apreendidos quando foi preso, quando Erivelto foi preso, quando Gabriel foi preso. Vocês estão dizendo, estão acusando que foram eles? Não, doutor. Celulares. Eu pergunto dois celulares. Esses celulares, foi feita perícia desses celulares desde a época dos fatos até o dia da prisão deles. Foi apreendido o celular do Erivelto e foi apreendido o celular do Gabriel. Sim. Foi feita perícia, a recuperação de ligações, conversa, WhatsApp, Facebook. Foram apreendidos e encaminhados para a perícia. Né? Eu não participei, né? Logo depois, eu não fiz esse acompanhamento, justamente porque eu mudei de delegacia. Não dei o andamento nesse caso. Então isso aí teria que ser com o delegado ou com o próprio Instituto de Criminalística. Eu tenho mais uma pergunta, Excelência. Assim, as testemunhas viram as imagens das câmeras primeiras para daí fazer o auto de reconhecimento por fotografia? A Gabriele não teve o acesso às câmeras, mas a outra testemunha, como ela não estava presente no fato, no local, né? Então ela teria que ver pelo menos um vulto, alguma coisa. A partir do momento que ela viu o vídeo, ela falou que conhecia a pessoa. Então paramos aí, logo depois fizemos o reconhecimento fotográfico. Então a pessoa não apontou e nem nós afirmamos, não falamos nada em relação à investigação. Temos essa suspeita, não falamos isso. Só esperamos por parte dessa testemunha. Uhum. Né? E quem eram essas testemunhas que viram as imagens primeiro? Essa pessoa, ela preferiu manter o sigilo, né? Justamente para protegê-la. O Anderson, o irmão do André, viram as imagens depois fez o auto de reconhecimento? O Anderson, que é o irmão, ele fez o reconhecimento, ele viu as imagens, fez o reconhecimento somente de um deles. Uhum. Né? E o Felipe, que é o amigo do André? O Felipe fez também, viu os vídeos ali, né? Uhum. Que foi aqui nessa esquina. Ele disse que conhecia um
dos envolvidos. Então, a partir disso, montamos o reconhecimento fotográfico e ele apontou o autor, né? Um dos autores, no caso. O Felipe e o Anderson então viram as imagens primeiro e depois fizeram o auto de reconhecimento com fotografia. Sim. Certo. Estou satisfeita. Muito obrigada. Alguns esclarecimentos para os senhores jurados? Não? Pode encerrar a gravação. David, eu agradeço então a sua participação, muito obrigado. Obrigado. Tá liberado. Então, vou fazer um intervalo, 5 minutinhos, só para que a gente quiser ficar as pernas e ir ao banheiro. Eu lembro só que os jurados passam a ficar tão incomunicados, não podem conversar entre si e com terceiros a respeito do processo. Quem precisar ir ao banheiro pode acompanhar no roda, por favor. Fica mais? Tá. Pode dispensar as outras. A gente vai iniciar o sorteio. Pode tirar minha foto. Não, sem problema. Bom dia, senhora Sandra. O nome completo da senhora? Sandra Aparecida Leal do Vale. Pode repetir, por favor? Sandra Aparecida Leal do Vale. Tá, eu vou pedir daí para a senhora falar mais alto para que os jurados possam te ouvir, tá bom? A senhora é mãe do Gabriel Leal Guizler? Sou. Tá. Então, como mãe do réu, a senhora não presta compromisso, mas é importante que a senhora relate aquilo que a senhora sabe sobre esse fato, tá certo? Certo. Senhora Sandra, a senhora presenciou esses fatos? Viu o que aconteceu? Como assim? Os disparos de arma de fogo que atingiram o André? Não, porque no dia meu filho estava trabalhando. Tá. Mas a pergunta não foi nem em relação ao Gabriel ainda. Foi se a senhora presenciou, viu os disparos de arma? Não. Não? Não, porque eu não moro no local. A senhora mora onde? Eu moro na Vila Zumbi. Na Vila Zumbi. Que distância que é do local ali? É um bairro, como que eu posso dizer? Como se fosse Maracanã e Guaraituba. Tá. 2 bairros diferentes. São 2 bairros. No dia que ocorreram os disparos, a senhora tomou conhecimento desse disparo? Não. Não ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Quanto tempo depois a senhora soube que o André tinha sido vítima de disparo de arma de fogo? Fazia uns 15 dias. Uns 15 dias depois. 15 dias. Como é que a senhora soube? Hã? Como que a senhora soube? Eu soube porque minha irmã viu na televisão e ela me ligou. Tá. O que ela viu ali? Ela viu que tinha assassinado ele e passou no jornal. E ela ligou para a senhora por qual motivo? Daí ela me comunicou, ela falou, morreu o André, porque... A senhora já conhecia o André? Sim, Já conhecia. já. Tá. Ele era amigo do Gabriel? Sim, eles eram amigos. Tinham bastante amizade? Sim. O André frequentava a casa da senhora? Não. O Gabriel morava com a senhora? Morava. Morava. Então, depois de 15 dias, a sua irmã viu na televisão e falou para a senhora que... Sim, porque ela não mora no mesmo local que eu, né? Ela falou... Mas ela falou quem tinha feito, quem não tinha feito? Não, ela só falou assim, o amigo do Gabriel morreu, Sandra, você viu, coitado. Tá. A senhora disse que ele estava trabalhando esse dia? Estava trabalhando. Como é que a senhora tomou conhecimento? Como assim? Que ele estava trabalhando esse dia? É porque ele trabalhava com meu esposo, Como é o nome dele? Seu esposo? Danilo Ferreira Ribeiro. E eles faziam o quê? Eles faziam porcelanato, Porcelanato. reformas em gerais. Tá. E nesse dia eles estavam trabalhando? Estavam trabalhando. Aonde, a senhora sabe dizer? Pior que eu não sei dizer o local, mas ele tá ali, ele pode informar. Sabe que horas que ele trabalhava? Como é que era o serviço? Eu sei que eles começavam cedo, 7 horas da manhã, às vezes ia às 8, às vezes ia às 9. E a que horas acabava? Que horas terminava? Depende, tinha hora que ia até 8 e pouco, às vezes ia até às 9. Nesse dia a senhora sabe dizer? Ele foi trabalhar nesse dia. Mas sabe dizer que horas ele trabalhou? Aonde ele trabalhou?
Ai, o local, não sei onde que ele trabalhou, mas ele foi trabalhar. Consta que o fato foi às 9h47 da noite. O senhor disse que ele estava trabalhando esse horário? Ele foi para trabalhar. 9h47 da noite ainda estava trabalhando. Não, ele foi para casa do vô dele daí, que mora na Foz do Iguaçu. Então, nesse dia ele estava ali próximo ao local dos fatos, é isso? Sim, porque os avós dele moram ali. A senhora sabe o que ele foi fazer ali? Para visitar o vô dele. Foi visitar o vô dele. A senhora sabe me dizer que dia que foi os fatos? Que dia que o André foi alvejado ali? Olha, eu não me lembro muito bem, mas acho que foi dia 14, né? E como que a senhora sabe dizer? A senhora disse que não lembra muito bem, acho que foi dia 14. Como é que a senhora sabe dizer que nesse dia mesmo ele foi? Porque meu irmão me falou por mensagem. A senhora soube como é que ele foi até esse local? A senhora soube como ele foi até esse local? Meu filho, você fala? Gabriel. Não, por causa que ele foi trabalhar, daí acho que ele pediu para deixar ele ali para ele ver o vô dele. Tá, não, mas a senhora sabe como é que foi isso? Não. Não sabe. Quem levou, como é que foi? Não, isso Se ele foi mesmo na casa do vô dele, se não foi? foi porque o vô dele falou que ele foi. Tinha alguma história, alguma informação a respeito do André ter algum envolvimento com a morte do pai do Gabriel? Isso eu não sei, só se for boatos. Mas a senhora ouviu isso? O povo comenta, né? Esse comentário vem de quando? Faz muito tempo. Faz bastante tempo. Faz. Antes da morte do André? Antes da morte do André? Sim, mas a família dele nunca procurou por isso, né? Não, mas a pergunta é, a senhora então ouviu comentários de que o André teria envolvimento com a morte do pai do Gabriel? Eu vi comentários. Ouviu comentário. O Gabriel ouviu esses comentários? A senhora chegou a comentar com ele? Não comentei com ele, porque ele era criança. Mas depois que ele cresceu? Também não. Não falaram desse assunto? Não. O Erivelto a senhora conhecia? Conheço ele desde pequeno. Ele tem amizade com o Gabriel? Olha, só quando eles eram crianças, que eles conviviam ali no Guaraituba, né? Daí depois ele casou, cada um teve sua vida. Tá certo. Perguntas pela defesa? Sim, Excelência. Obrigada. Bom dia, senhora Sandra. O avô do Gabriel, ele mora ali em qual rua? Ele mora na Foz do Iguaçu, 876. 876. Faz muito tempo que ele mora ali nessa região? Faz muitos anos. O Gabriel morou ali no bairro Guaraituba? Não, ele sempre morou no Zumbi comigo. No Zumbi? Qual é o comportamento assim, do Gabriel? Comportamento sempre social, foi familiar? Sempre foi um menino bom, sempre foi família, trabalhador. A senhora conhecia o André? Conheci. Porque, na verdade, a fama dele lá no Guaraituba era tal do bruxo, traficante, né? Por que ele tinha essa fama? Não sei, todo mundo fala que ele mandava matar as pessoas e como que eu posso dizer? É chamado como traficante, que eu fiquei sabendo dos boatos que o povo fala, né? Ele fazia tráfico ali na vila? Fazia tráfico. E a senhora ficou sabendo dessa festa que houve lá no dia, antes do André falecer? Comentaram comigo que teve uma festa na casa do Roque, que estava o André, a Gabriele, eu não sei se é amante ou é namorado da tal da Gabriele, né, que ela está agora com ele, né, atual agora dela. Espera aí, amante? Não sei se é amante ou se é namorado, porque falaram pra mim que ela tá com ele agora atualmente, ela estava nessa festa, e logo depois que teve o disparo do André.
Nesta festa, o senhor André, que é esposo da senhora Gabriele, estava também o outro namorado da senhora Gabriele, é isso? Sim, estavam todo mundo nesse jantar. A senhora sabe o nome dele? Falaram pra mim que é o tal de Jefferson. E quem falou isso pra senhora? Falaram que a Adriele comentou com a amiga dela lá, e ela contou pra mim. E quem é a Adriele? A Adriele é irmã do André. Irmã do André. Tem perguntas? Tanto que a Adriele procurou a advogada de defesa para abrir uma investigação contra ela e o namorado dela. A Adriele quis abrir uma outra investigação para investigar o tal namorado e também E a Gabriele senhorita procurou os Gabriele. advogados do meu filho e do Orivaldo. E hoje ela tá com esse namorado? Não sei te dizer, porque eu não moro lá no bairro, né? Tá certo. Tem pergunta. A senhora disse que o vô do Gabriel lá na rua seus fatos, na rua Foz do Iguaçu. A senhora sabe o local mais ou menos, se é perto da Antonina, se é no final da rua, o local que é? Pior que eu não sei te dizer, porque eu só conheço essa rua. Foz do Iguaçu. Gabriel, hoje o Gabriel é casado, solteiro, tem filho? Ele tem um filho de 1 aninho, o Arthur, e ele é amaziado com 1 ano. Que idade que tem já o Gabriel? O Gabriel, 21 anos, ele vai fazer dia 5. Ele casou novo? Como é que foi a situação? Ele casou, ele tinha acho que uns 18 anos. O trabalho desde quando que ele leu o trabalho? O Gabriel trabalha, mas uns 3 anos que ele trabalha com ele. Também. Trabalha com seu esposo faz 3 anos. Faz 3 anos, A senhora ficou sabendo de alguém disse para a senhora, já que a senhora disse que a senhora não convive lá, a senhora não convive lá no bairro, a senhora mora no Jumbi, o fato aconteceu do outro lado. A senhora tem algum conhecimento de uma situação em que no dia do fato alguém teria feito um churrasco, disparado, soltado foguete? fiquei sabendo que soltaram foguete. A senhora sabe quem que é ou existe? Né? Falaram pra mim, foi a família do André que soltou foguete no dia que meu filho foi preso. Não, mas e quando da morte? Da morte eu não sei. Não foi conhecimento. Eu não tenho mais questionamentos. Perguntas pelo Ministério Público? Sim, obrigado. Sandra, né? Sandra. Sandra, a senhora mencionou aí, quando que a senhora ficou sabendo que o Gabriel estava sendo apontado como um dos autores? No dia que ele foi preso. Que Então, pra só mim, no dia que ele foi preso só no que a dia que senhora ele foi- ficou sabendo do envolvimento deles? só no dia que ele foi preso. Tá bom. Porque, na verdade, lá na delegacia foi citado várias pessoas, né? Como foi Elizabeth, Carlão, Patrick. Como é que a senhora sabe disso? Porque tá no negócio da delegacia, uns papéis lá. Tá, então a Mas senhora daí tomou- só a prenderam senhora teve eles. A senhora teve acesso ao processo, tomou conhecimento do que tem no processo? Não, no papel na delegacia lá, que tem lá. Que daí a advogada me falou, que era a outra advogada atual dele, sabe? Entendi. Bem, a senhora no início do depoimento, quando o juiz perguntou se a senhora estava presente, a senhora respondeu que o seu filho estava trabalhando. E depois a senhora mencionou que ele foi trabalhar. E posteriormente a senhora mencionou que ele estava na casa do avô. Daí depois ele veio pra casa do avô dele. Tá. Essas informações que a senhora teve, a senhora foi buscar de que forma e de quem? Não busquei de ninguém, é que eu fiquei sabendo isso mesmo. Por causa que dele ligou pra irmã, eu vou na casa do vô, vou lá ver ele que ele não tá bem. Tá. Mas a minha dúvida é, a senhora só soube que o Gabriel está envolvido na data da prisão dele? Sim, na data da prisão dele. Tá. Consta que ele foi preso mais de um mês depois. Então, mais de um mês depois,
como que a senhora buscou a informação onde que ele estaria? De quem a senhora buscou a informação? Como assim? No dia que ele foi na casa do vô dele, você fala? É. Eu busquei porque ele me ligou. E daí meu marido falou, ó, eu deixei ele lá, ele foi lá no vô dele. Eu falei, então tá bom. Tá, mas a senhora tem recordação de todas as ligações dele no período anterior a um mês? Para lembrar que aquele dia ele ligou para a senhora? Ou foi alguma conversa que a senhora teve com ele depois dele ter sido preso? Não, eu não tive conversa com ele. Tanto que eu fui ver meu filho, eu só fui ver ele depois de 6 meses. Porque ele não permitia visita. A senhora teve conhecimento se foram juntados vídeos de monitoramento no processo? Não. Não teve conhecimento? Não. E a senhora, quando foi perguntada, a senhora mencionou que o Gabriel tem um comportamento, sempre botou pessoas e tal. O Gabriel já foi preso? Foi uma vez. Uma vez? Pelo que a senhora sabe? Por Por tráfico. Sabe dizer se foi condenado ou não? Não. Enquanto adolescente, a senhora sabe dizer se ele foi apreendido? eu acho que foi. Foi? Foi mais de uma vez? Eu acho que foi uma vez. A senhora sabe pelo quê? Não. Não. Tem um documento aqui que menciona delitos de roubo e tráfico. A senhora sabe dizer se foi por conta disso? A senhora lembra? Enquanto ele adolescente? Eu acho que foi. Foi? A senhora sabe dizer se essa situação de roubo envolveu arma de fogo? Não, que eu saiba não. Não? Tá. E essa situação da senhora falar que ele tem bom relacionamento, boa pessoa, isso, mesmo considerando isso, a senhora já tinha conhecimento? Sim. Tá certo. Só para esclarecer um pouco essa questão do... Como a senhora disse que um mês depois do fato, a senhora tomou conhecimento, a senhora lembrou que o Gabriel ligou que estava indo para casa do avô. Né? Não, não é que eu lembrei, ele me ligou. Não, isso, então, a senhora está dizendo que lembra que ele ligou. Isso que eu pergunto, mesmo tendo passado um mês, o que teve de especial nisso? Porque na verdade eu fiquei sabendo que ele morreu por 15 dias depois, né? Certo? Certo. E eu não sabia do fato. Uma que quando ele foi preso, foi ter uma surpresa para mim, porque eu não sabia de nada que tinha acontecido. A senhora perguntou para ele? Hã? A senhora perguntou para ele? Perguntei dele, falou, nossa mãe, ele morreu, né? Coitado. Mas eu volto à pergunta. A senhora disse que soube que o André tinha morrido 15 dias depois da morte. 15 dias depois. E depois de mais 15 dias, ou seja, um mês da morte, a senhora soube que o nome do Gabriel estava sendo apontado ali, foi preso. Não, fiquei sabendo só no dia mesmo. Que ele foi preso? Um mês depois. Um mês depois. A senhora se lembra especificamente, então, que naquele dia ele ligou para a senhora? Não, mesmo tendo passado um mês? Não, naquele dia. Ele me ligou um mês antes, falando... Exatamente. Eu vou na casa... Mas a senhora lembra que foi exatamente no dia que o André morreu? Sim, ele me ligou, porque eles estavam apontando ele, né, como acusador da morte. Não entendi, só pode explicar essa última parte que a senhora falou? Não, sim, ele me ligou. Foi nesse dia, ele falou, mãe, vou ver o vô, vou pedir pro Danilo me deixar lá. Mas a senhora falou, eles estavam apontando ele, não entendi qual que era. Não, é porque um mês depois eles estavam apontando meu filho, né, como autor do crime. No dia 13, a senhora sabe onde ele estava? Ele foi trabalhar. E depois? Depois ele foi para casa. A senhora sabe dizer com detalhes, às vezes, que ele ligou para a senhora nesse mês aí? Silêncio, aí contexto dos fatos. O senhor está querendo induzir a testemunha? Induzir a quê, doutor? Eu já disse. Não, mas induzir a quê? Não sei. Não, o senhor disse que eu estou tentando... Ela já disse que ela se recorda que Não, doutor. Tem alguém que tem memória e outra, aconteceu os fatos no contexto. O senhor está querendo dar contradição para a testemunha, por favor? Não, doutor, eu estou querendo induzir a quê? O senhor disse que eu estou querendo induzir a quê? Não sei, ela dizer alguma coisa, ela já disse. Não, se o senhor está dizendo que eu estou tentando induzir, o senhor tem que dizer o que eu estou tentando induzir. A quê? Não tenho que dizer? Então eu vou continuar, doutor. A senhora sabe dizer as ligações que ele faz sempre? Isso que eu porque, na verdade, a gente não tem muito que ligar um pro outro. Ele me ligou nesse dia porque ele foi no vô dele, então, porque ele me dava explicação. Especificamente foi por isso? Sim, porque a gente mora junto e a gente não tem muito que ligar e falar por mensagem. De novo, eu torno a perguntar. A senhora
se recordou disso sozinha ou foi lembrada disso? Não, me recordei sozinho, porque eu tenho uma boa memória. Tá certo. Pode encerrar a gravação. Excelência, tem mais uma pergunta. Qual que seria, doutor? É que já precluiu para a defesa. Quero saber qual que é a pergunta. Só uma pergunta, Excelência. O Gabriel, ele trabalhava, a senhora falou que o Gabriel trabalhava com o seu marido. Sim. Né? E a senhora ficou sabendo também pelo seu marido? Que ele foi para casa do avô, é isso? Sim, aham. É isso, Excelência, que queria tirar dúvida. Tá certo. Algum esclarecimento para os jurados? Pode encerrar a gravação. A senhora Sandra, agradeço a sua participação. A senhora está liberada. Posso dar um abraço, meu filho? Oi? Posso dar um abraço? Agora não. É só a senhora Zique, daí eu faço o Erivelto. A outra pode dispensar. Excelência, eu vou dispensar a senhora Aparecida. Tá. Euzi, então, por favor. Euzi. Euzi. Isso. Provavelmente vai ser antes do almoço, então já estou. Bom dia, senhora Euzi. A senhora pode sentar, por favor. Obrigada. Senhora Euzi, bom dia novamente. O nome completo da senhora? Euzi Alves Garcia. Tá. A senhora é parente, amiga ou inimiga de Gabriel Leal Ginsler? Não, eu conheço ele. Só conhecida? Conheço ele desde criança. Mas tem amizade, tem alguma relação com ele? Sempre tive, eu sou madrinha É dele. madrinha dele? Sim. Tá. Em relação a Erivelto Sampaio de Ramos, É meu genro. é seu gênio, Sim, tá? Casado com a sua filha. sim. E André Matos Maia? Ele era, assim, era vizinho, morava próximo. A senhora vai ser ouvida como informante, não presta compromisso, mas é importante que relate aquilo que se recorda sobre esse fato, tá bom? Senhora Euzi, a senhora presenciou os fatos, viu o que aconteceu naquele momento, naquele dia? Não, Não viu. não. A senhora mora perto do local ali? Moro próximo. Tá. Qual a distância da casa da senhora ali, do local em que aconteceram os disparos? Olha, eu não sei explicar. Não? doutor. Em quadras, assim, quantas quadras? É porque aonde aconteceu o fato Os tiros ali. deve de ser, a longura da minha casa deve ser umas 2, 3 quadras, não tenho certeza. Umas 2 ou 3, mais ou menos. Mais ou menos. Não tenho certeza. Tá bom. A senhora não viu o que aconteceu ali, né? Não. Ouviu, tomou conhecimento ali no próprio dia que tinha acontecido isso? Sim, Né? A senhora chegou aí até o local? depois eu fui meio próximo. E aí, quando a senhora chegou lá, quem que estava ali? Ah, tinha um monte de gente. Tinha bastante gente. A senhora conversou com alguém? Não. Viu alguém que a senhora conhecesse lá? Ah, ali é todo mundo conhecido. Mas quem que a senhora se recorda que estava ali, que a senhora viu? Ah, tava meu filho. Como é o nome dele? Adriano. O Erivelto estava ali? Não, não vi, não. Não viu. Não, Tá. O Gabriel estava ali? não vi. Nesse dia a senhora viu ali o Gabriel? Sabe se ele estava por ali? Não, eu não vi ele porque eu sou bem conhecida dele, só que ele mora, o vô dele, né, mora ali próximo, então quando ele era criança ele sempre ia na minha casa.
Só que depois eu via ele, mas demorava para ver, porque daí ele casou, mudou de lá. O avô dele mora a que distância da sua casa? É vizinho? Não é bem vizinho, mas é próximo. É próximo. Uhum. Tá. Que ele se criou com o avô dele. A senhora foi ouvida em uma outra oportunidade aqui, né? Eu pergunto porque a senhora disse que o Gabriel não estava na região no momento dos fatos. A senhora teria afirmado isso? Não, eu falei que eu não vi ele, que eu não sabia que ele estava. Em relação ao Erivelton, a senhora disse que ele estava lá. Ele era amigo da vítima e que não tinha nenhuma desavença, mas que ele estava ali no momento que a senhora viu o corpo da vítima. Não, mas isso aí foi bem depois. Foi depois. A gente escutou os tiros, mas a gente não sabia o que era. A gente escutou os tiros. Daí foi aquela correria de gentarada, aquela correria. Daí depois eu fui lá. Tá. Daí eu vi, mas eu vi de longe. Não sei se já tinham levado o corpo, que daí o meu filho falou, mãe, nem vá lá, porque eu também conhecia a vítima. Daí eu não fui próximo. Tá. A senhora sabe se o Gabriel e o Erivelton tinham alguma rixa, alguma briga com o André? Não. Não sabe ou não tinha? Eu não sei. Não sabe de nada. O Erivelton eu tenho certeza que não tinha, porque eu nunca vi que ele é da família. Né? Eram amigos? O Gabriel e o Erivelton eram amigos entre eles? Isso aí eu já não sei muito bem, porque o Gabriel não morava lá próximo. E sabe eu disso? sei que quando ele era criança. Sabe dizer se o Gabriel e o Erivelton eram amigos do André? O Erivelton, sim. O Gabriel, senhora? Agora o Gabriel eu já não sei muito bem. Não tenho certeza. Perguntas para ele? Sim, excelência, obrigada. Bom dia, senhora Elzine. Bom dia. Como que é o comportamento assim, do Erivelton socialmente familiar? É um ótimo comportamento, ele é um homem trabalhador, um bom pai, um bom marido, tanto que ele é bom pai que a filhinha dele, depois que ele foi preso, ela não se alimentava e agora ela está no hospital, ela está com anemia, ela está bem doente. A filhinha dele tem quantos anos? Vai fazer 3 anos agora, dia 16 de junho. Ela está no hospital hoje? Está no hospital, por isso que a mulher dele não veio. Pela falta do pai? Me chama pelo pai direto. O Erivelton, ele já cometeu algum crime? Não, o Erivelton, a vida dele até agora foi só trabalhar. E ele trabalha onde? Na Sanepar? Eu não posso dizer para a doutora o nome da empresa, porque eu não lembro. Ele usava umas roupas assim com faixas refletivas. Isso, só não sei se tem alguma coisa escrita. Não. Mas não tem, a senhora não sabe que não tem nada que desabone a conduta dele? Não. No dia... Nesse dia a senhora mora ali do lado da casa dele? Moro, divisa de muro. E qual é o nome da rua? Que vocês moram ali? Fica perto da rua Antonina? A minha rua era Pongas, porque a minha assim, daí vira daí para ir para casa dele, sabe? Mas só que as nossas casas é divisa de muro. A senhora conhece um tal de Roque? Conheço. É vizinho ali? Ele mora um pouco mais longe. Mais longe de quanto? De qual distância? Que eu quero dizer da minha casa. Sabe? Da sua casa, mas da casa do Erivelton. Também porque o Erivelton mora próximo à minha casa, porque eu já, como eu te falei, né? É divisa de muro. A senhora conhece a senhora Elizabeth, Carlão, Patrick?
Não, Patrick não. Elizabeth? Ele mora na mesma rua, a minha que eu moro. Carlão? É, o marido dela. Marido da Elizabeth? Sim. Ele tinha algum desentendimento, rixa com o André? Não sei. Isso eu não posso responder. Ali o André tinha muitos inimigos na vila? Ah, um pouco, né? Por quê? Porque ele era traficante, né? Porque ele era traficante da vila. Isso. E a senhora sabe alguma coisa sobre a festa que ocorreu lá no dia 14, lá no dia da morte, no dia dos fatos? Não estou sabendo de festa nenhuma. A senhora então não sabe que o André estava numa festa aquele dia? Não, eu sei, o que eu estou sabendo, que comentaram que ele tinha ido jantar. É, esse jantar. É, E a senhora sabe que se era na casa do Roque? diz que era, né? Não tenho, também não posso falar certeza, porque eu não estava lá. Posso falar certeza onde eu posso. Eu pude ver, né? E a Gabriele, a esposa do André, a senhora conhece? Conheço. Então a senhora não sabe se ela estava na festa, no jantar aquele dia. Se o André estava, ela estava também, né? Eu acho. Não tenho certeza. Eu tenho mais. Passa pra lá. A senhora sabe se a Gabriela ainda mora lá na vila? Não, Gabriela? não sei. A senhora sabe se depois desse fato, se ela casou? Doutor, acho que isso é irrelevante no processo. Se uma testemunha teve relacionamento com o senhor. Excelência, já foi relacionado, e eu preciso fazer essa pergunta. Já foi o quê, doutor? Sobre a questão, se depois do fato, É que assim, se a Gabriela casou. Doutor, é irrelevante, doutor. Ela pode fazer o que quiser da vida dela, né, depois do fato. Né? Sim, é relevante. Nós citamos antes, foi citado o namorado dela. Isso é relevante. Doutor, não, em relação a de posterior, eu indefiro a pergunta, doutor. A senhora sabe se nesse dia dos fatos, isso aconteceu ali, a morte ali, foi ali quase às 10 horas, ali, 21h45, se houve comentários, ou se a senhora ficou sabendo de alguém que soltou foguete e fez um churrasco lá perto? Não. Quem soltou foguete foi o dia que os meninos foram presos. Na frente da minha casa foi a Gabriele e a irmã do André e a mãe da Gabriele. Eu estava no portão e elas foram lá e soltaram o foguete. Isso que eu percebi. Eu não tenho mais questionamentos. Perguntas pelo Ministério Público? Considerando a declaração da informante, eu não tenho nenhuma. Tá. Algum esclarecimento pelos jurados? Senhora Elisa, então eu agradeço a sua participação. A senhora está liberada, né? Certo? Está liberado? Está liberada. Bom dia, pessoal. Obrigada. Doutor, Pode fazer pergunta. bom dia, senhor Gabriel. Bom dia, O nome completo do senhor? Gabriel Leal Gisler. Consta aqui na denúncia que no dia 14 de abril de 2023, às 21 horas e 47 minutos, ali próximo ao número 98 da Rua Antonina, bairro Guaraituba, em Colombo, o senhor e o Erivelto Sampaio de Ramos teriam matado a vítima André Matos Maia com disparo de arma de fogo, né, por motivo fútil, consistente em prévio desentendimento entre o Erivelto e a vítima, e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo o senhor surpreendido, ofendido ali, que por ser pessoa com deficiência cadeirante, possui reduzido meio de se locomover e escapar, enquanto ele estava desarmado, distraído, o senhor teria efetuado disparo de arma de fogo, restringindo as possibilidades de defesa. Consta que o senhor teria feito os disparos e o Erivelto teria fornecido
teria fornecido momentos antes a arma do crime ao senhor. O senhor não é obrigado a responder aquilo que foi perguntado. O silêncio não pode ser usado em seu prejuízo, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de dar sua versão sobre esses fatos, tá certo? O Dr. Moacir adiantou que o senhor não quer responder as perguntas do juiz ou do Ministério Público, é isso? Ou o senhor quer responder? Não, ficar em silêncio. Tá, o senhor não vai responder as perguntas do juiz nem do Ministério Público. O Ministério Público, eu não vou consignar nenhuma pergunta. O Ministério Público quer consignar alguma pergunta? Bom, perguntas eu teria várias aí, inclusive eu iria mostrar o vídeo e ia perguntar a conduta dele em cada momento do vídeo. E só para registrar também, ia perguntar dos antecedentes, ia perguntar dos infracionais inclusive, mas então seria e coisas que decorreriam dessas respostas. Então, se fosse para registrar, seria registrar esse contexto de questionamento. Tá certo. Pela defesa? Obrigado, silêncio. Gabriel, bom dia. Bom dia. Gabriel, é o seguinte, você esteve nesse dia 14 lá que estão te acusando da situação lá, você esteve lá nesse bairro onde eles estão te acusando? Você esteve lá por quê? O que você foi fazer? Foi na casa do meu avô. Tá. Teu avô mora onde? Ali? Vou fazer o açúcar. Foz do Iguaçu. Você foi lá com quem? Fui a pé até o Parque Linear e encontrei o Geraldo. Aí quando a gente é conhecido, ele me deu uma carona, até ali. Ele tocou o celular dele, ele nos parou ali. Você conhecia o André? Conheci. Você tinha alguma coisa contra o André, algum desentendimento? Não. Nesse dia ali, você recebeu algum objeto, alguma coisa do Erivel? Sim, peguei meu celular. Você pegou o celular. Você sabia se nessa rua ali onde você pegou o celular, se tinha câmera? Sabia. Passava ali direto, frequentemente. Meu avô mora ali, ia ali direto. Você, depois que você foi preso, ou na época antes de você ser preso, você ficou sabendo de alguma situação de uma festa que teve, que alguém soltou foguete lá, no dia que o André morreu? Sim. Você sabe de quem que eram as pessoas? Fiquei sabendo que foi os próprios familiares dele, e também teve um churrasco lá que teve, que foi o Carlão e a Elizabeth, a mulher dele, que soltou foguete também. Esse Carlão e Elizabeth mora onde ele? Mora ali na mesma rua que o André mora. Mesma rua? Só que um pouco mais pra baixo. E por que eles teriam soltado os fogos de artifício? Não sei. O Carlão e a Elizabeth tinham uma rixa, alguma coisa assim, contra o André? Acho que sim, porque o André acho que tinha mandado matar o filho do Carlão, o filho da Elizabeth. Ele mandou matar o filho da Elizabeth? Uhum. Entendi. Somente isso. Perguntas pelos jurados? Não? Tem alguma coisa que o senhor queira esclarecer que não foi perguntado? Tá certo, pode encerrar a gravação. Pode trazer o Erivelto e levar o Gabriel, por favor. Pode sentar nessa cadeira aqui, por favor.
vou pedir para o senhor ficar um pouquinho. Aí, tá ótimo. Pode iniciar. Bom dia, senhor Erivelto, o nome completo do senhor? Erivelto Sampaio de Ramos. Consta aqui na denúncia que no dia 14 de abril de 2023, às 21h47, ali em via pública, próximo ao número 98 da rua Antonina, bairro Guaraituba, em Colombo, que o senhor e o Gabriel teriam matado mediante disparo de arma de fogo a vítima André Matos Maia. Consta que o senhor teria fornecido a arma e o Gabriel executado o disparo de arma de fogo. Consta que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão do prévio desentendimento entre o senhor e a vítima, o André, e também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o Gabriel surpreendeu a vítima que tinha mobilidade reduzida em razão de ser portador de deficiência e ser cadeirante, e aproveitou que ele estava desarmado e distraído e efetuou contra ele disparos de arma de fogo. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que foram formuladas. O silêncio não pode ser usado em seu prejuízo, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de dar sua versão sobre esses fatos, tá certo? A defesa adiantou que o senhor não pretende responder as perguntas do juiz e do Ministério Público, é isso mesmo? É isso? Tá certo. Então eu não vou conseguir na pergunta, o Ministério Público vai conseguir na pergunta. Seriam as mesmas, no mesmo contexto da anterior, seria isso. Tá certo. Perguntas pela defesa? Sim, obrigada, excelência. Bom dia, senhor Erivelto. Senhor Erivelto, já cometeu algum crime na sua vida? Não, nunca. Nunca? Nem tem processo civil, processo criminal, nada? O senhor tem esposa, filha? Tem, inclusive ela está internada lá, né, que eu nem sabia. Fiquei sabendo agora, né? Está internada por causa da sua falta. Quantos anos ela tem? Está com 3 anos. 3 aninhos. Fui ver ela depois de 10 meses só. Depois de 10 meses o senhor foi ver ela nas visitas do presídio. Quer dizer, ela foi visitá-la, né? Sim. O senhor esteve lá na rua Foz do Iguaçu, no dia 14/4, lá em 2023, no dia dos fatos? Sim. Esteve com quem? Com o Gabriel. Essa rua Foz do Iguaçu fica em que distância da rua Antonina? Não me lembro se fica 1 ou 2 quadras. Mas fica pra cima? Não, acho que fica pro lado direito, eu acho. Vocês estiveram ali no local ali da Foz do Iguaçu e a rua Picarana? Isso, Você sabia que tinha câmeras ali naquele local? Sabia, porque era um terreno vago. Eles construíram umas casas da Caixa ali, até eu passava todo dia ali. Ali era a minha rotina, todo dia ir e voltar. E tinha conhecimento que eles até comentaram com a minha esposa lá, que era bonito, sobrado, cheio de cama. Até por segurança, por causa das camas, sempre eu passava ali. Excelência, eu gostaria de mostrar a câmera 16, o movimento 16.17. 16.17. Deixa eu olhar aqui nessa tela. Tem alguma minutagem ou deixa inteiro? São 12 minutos. No momento que eles chegam ali de moto do doutor. Um pouquinho adiante. Antes de silêncio. O senhor está vendo a imagem ali da moto? Que ali é o senhor?
O senhor está usando aquela roupa ali com faixas refletivas? Era do seu trabalho? Meu trabalho. O senhor trabalha onde? É terceirizado para Sanepar. Sanepar? Sanepar usa esse uniforme? Usa, Estava 7 anos na empresa. E quem seria esse do Garupa? O Gabriel. Então o senhor deu uma carona até ali pro Gabriel nesse dia? Nessa rua Foz do Iguaçu? Isso, Tá. Doutor, eu gostaria agora de mostrar a câmera 16.15. Acho que no início, Excelência. Aquele é o senhor? Entreguei. E aquele, o que está de pé ali é o Gabriel. O senhor entregou o que para ele naquele momento ali? Dele. Celular? Você sabia que tinha câmera desse lado também? Sabia. O Peter construiu tudo isso, né? Uma hora ali era um sobrado. É um sobrado. Um sobrado que tinha câmera tanto na rua Foz do Iguaçu quanto na rua Pucarana. E você sabia que tinha câmera dos dois lados? Sabia. Então o senhor agachou ali para dar um celular para o Gabriel. O celular dele, E por que o Gabriel deu o celular dele para o senhor? Porque ele estava com medo de perder. Depois que ele pediu para guardar na minha bolsa. Perder porque... De cair da moto. Cair da moto? Pediu para o senhor colocar na bolsa. Tá certo. Estou satisfeita, Excelência. Sem mais perguntas? Sem mais. Os jurados querem fazer alguma pergunta? Não? Tem alguma coisa que o senhor queira dizer que não foi perguntado? Só que eu sou vizinho deles há mais de 20 anos, né? Nunca tive briga, nada com eles, nenhuma desavença, nada. Só o fato porque eles acham que foi o Gabriel e me envolveram nessa situação, hein? Eu tô dando uma carona pra ele. Tá certo, então pode encerrar a gravação. Agora nós vamos fazer um intervalo para o almoço, então. A gente volta 1h40, tá bom? Agora são 12h50. Para os jurados, o almoço servido aqui mesmo, tá? Quem sai do banheiro vai poder. Falando que não podem conversar sobre o processo, nem com editores, nem com terceiros, tá bom? Os demais vai ser fechado agora 1h50. Eu passo a palavra ao Ministério Público para se pronunciar pelo feito previsto também. Bom, primeiramente, já boa tarde, nessa mais uma presidência. No caso, em tela, a reprovabilidade da conduta se mostrou acima do normal para crimes dessa natureza. Nesse sentido, os vídeos juntados demonstraram que a conduta foi planejada, que aumenta a culpabilidade, visto que o réu teve tempo de desistir da conduta e amoldar seu comportamento. Portanto, a pena deve ser aumentada. Também, em relação às circunstâncias do crime, observa-se que o réu praticou o crime em via pública, local de fluxo de pessoas, na presença da companheira da vítima, o que torna a conduta mais grave e, portanto, enseja o aumento da pena. Então, diante da incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se a pena em 1/6 para cada uma delas, fixando-se a pena base em 16 anos de reclusão. Foi reconhecida a atenuante da minoridade e a agravante da reincidência, que devem se compensar e, portanto, não alteram a pena. Não há causas de aumento e de diminuição. Fixa-se, portanto, a pena privativa de liberdade em definitivo em 16 anos de reclusão, que deve ser cumprida em regime fechado, em razão da hediondez da conduta e do montante de pena fixado, além da reincidência do réu. Em relação ao réu Erivelton, também foram reconhecidas as mesmas duas circunstâncias, então a pena base também foi fixada em 16 anos de reclusão. Não há atenuantes e agravantes, não há causas de aumento e de diminuição, então a pena privativa de liberdade é fixada em 16 anos de reclusão, que também deve ser cumprida em regime fechado, diante da hediondez da conduta e do montante de pena aplicável. Diante do exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Gabriel Leal Ginsler na pena do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e este juízo fixou a pena em 16 anos de reclusão em regime fechado. Da mesma forma, o Conselho de Sentença condenou o réu Erivelton Sampaio de Ramos na pena do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, e este juízo fixou a pena também em 16 anos de reclusão em regime fechado.
promove-se a detração de 1 ano, 1 mês e 3 dias de prisão, em razão da prisão provisória do réu Erivelton. Em relação ao Gabriel, como tem já uma condenação anterior e possivelmente está em cumprimento de pena, deixa-se de promover a detração para evitar a contagem dúplice, sem prejuízo do cálculo pelo juiz da execução. No mais, condena-se os réus ao pagamento das custas, concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita, mantém-se a prisão cautelar, já que continuam rígidos os requisitos da prisão preventiva, e no mais, cumpram-se as instruções da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Ao final dessa sessão, eu gostaria de retribuir as palavras que me foram dirigidas pelo Dr. Wagner, doutora Rosana, Dr. Moacir. Gostaria de agradecer aos servidores, a Carol, ao Rod, que nem era oficial escalado do dia, veio de sopetão e contribuiu aqui para a realização do julgamento. Gostaria de cumprimentar os demais servidores, a Yara, que está presente, que são os servidores que fazem com que esses processos consigam caminhar e a gente chegue até uma solução. Então agradeço muito aos servidores, aos policiais penais que fizeram a escolta, permitiram também o julgamento, garantiram a nossa segurança, aos demais presentes, familiares de vítima, de réu e demais pessoas que estão assistindo. É importante a participação de todos aqui para garantir publicidade, para garantir e atestar que o julgamento está sendo feito da forma correta. Cumprimento aos réus que vieram ao seu julgamento. Agradeço, por fim, aos senhores jurados que despenderam aí um dia de trabalho, né? Sei que é difícil para todos, para vir até aqui, permanecer o dia inteiro. Todos têm suas atividades, trabalho, ocupações, família. Os senhores vieram aqui e cumpriram o papel dos senhores, né? Eu costumo dizer que as pessoas em geral aí reclamam que não se faz justiça, que a justiça é lenta, e aí quando são chamadas não querem contribuir, né? Tentam se furtar de todas as formas. Não foi o que os senhores fizeram, vieram até aqui, cumpriram o papel dos senhores, e por isso eu agradeço muito a presença de todos. Tá certo? Com isso eu dou por encerrado.